Bom, pessoal, então, bom dia a todos, bem-vindos. Meu nome é Ronaldo Zonta, sou médico de família, estou no departamento de gestão da clínica e, junto com a Secretaria aqui de Saúde, a gente está organizando, então, essa capacitação, esse segundo encontro agora, com o professor Luiz Cútulo. Ele é o nosso querido professor aí de muitos aqui da medicina aqui da Federal de Santa Catarina e um grande conhecido aí de estudos em evidência para atendimento em pediatria, também, né, conhecido como ator, né, Cútulo? Ator, bastante essa veia aí artística. E a gente agradece bastante ao Cútulo por essa oportunidade aí de estar treinando a nossa rede. E vamos dar início à apresentação. A ideia, como a gente fez na última, o Cútulo vai fazer alguns temas e no final de cada tema, vocês fazendo perguntas no chat ou mesmo abrindo o microfone para a gente tirar dúvidas. A ideia é a gente ir até meio-dia, pode ser que passe um pouco, vai estar gravado, a gente vai estar disponibilizando e a lista de presença ali no chat eu vou publicando de pouco em pouco. Qualquer questão podem colocar no chat e eu vou estar acompanhando o chat para ajudar o Cútulo. Cútulo, fica contigo, vê se eu acho que tu consegue compartilhar aí certinho, compartilhar não, passar o slide, eu acho que ainda está funcionando. Sou eu. Deu certo. Então, um bom dia a todos vocês, é um prazer estar aqui. E só lembrando, eu já falei há 2 dias, mas eu preciso reforçar isso, que a evidência é um critério histórico. Então, o que é evidência hoje não é evidência daqui a 2 anos. Não foi evidência há 2 anos. Então, o que eu vou falar tem que ser relativizado. Eu não trago verdades, isso é extremamente importante, eu não trago verdades, eu trago aquilo que hoje, no dia 28 de julho, é o que há de melhor, mais conhecido em relação às práticas relacionadas a enfermidades respiratórias. Mas não são verdades, não são verdades absolutas, são verdades relativas ao seu tempo, tá bom? Bom, nós vamos iniciar com bronquiolite viral aguda, que é um problema que vocês têm enfrentado tanto nas UPAs quanto nas unidades de saúde da família, lembrando que o conceito de bronquite viral aguda, ele é um conceito bastante fluido, tá? Pra vocês terem uma ideia, majoritariamente, a literatura fala que ocorre em menores de 2 anos, sobretudo menores de 1 ano, a Grã-Bretanha deixa muito claro isso, mas, por exemplo, o guideline europeu fala bronquiolite é uma doença em menores de 1 ano, né? Baseado em que o guideline europeu fala que é menor de 1 ano? Baseado no fato de que 90% das bronquiolites virais agudas, elas ocorrem entre 1 e 9 meses de vida, tá? E a alta incidência entre 3 e 6 meses. Mas, majoritariamente, seja o guideline brasileiro, o britânico, o australiano, o americano, fala menor de 2 anos, sobretudo menor de 1. O único guideline que se opõe um pouco a isso é o europeu, o European Respiratory Society, que fala é menor de 1 ano. Do ponto de vista prático, para quem está lá no hospital, que é meu caso, então eu tenho um viés de olhar, é menor de 1 ano, mas também quem interna mais é melhor de 1 ano. Então, quer dizer, eu tenho um viés, a minha perspectiva é absolutamente enviesada, né? 75% ocorre pelos vírus sincicial respiratório e na região sul, aqui onde a gente vive, é entre abril e agosto. Então há um espectro muito grande, com pico em junho. Então junho é o mês onde mais ocorre a bronquiolite viral aguda, mas ela tem esse espectro de abril a agosto, e vocês sabem muito bem, eu estou trazendo aqui informações genéricas, que isso não está valendo muito após o início da Covid, né? Nós tivemos, a partir de janeiro desse ano, nós já tivemos problema, vocês nas unidades estão vendo isso no dia a dia. Isso tem vários motivos, a gente pode até discutir quais são os fatores, tem vários fatores que estão levando a esse tipo de coisa, mas talvez a gente depois discuta quando estiver discutindo Covid. 2 a 3% das crianças com bronquiolite viral aguda precisam de hospitalização. Dessas,
que precisam de hospitalização, 12 a 15% vão para UTI se a unidade não tem alto fluxo. O hospital infantil a gente tem alto fluxo. Se tiver alto fluxo, apenas 3 a 4% dos internados, veja, 2 a 3% interno e 3 a 4% dos internados vão para UTI se você tiver alto fluxo na enfermaria. Bom, como é que se transmite? Não muda muito em relação ao que conversamos sobre as infecções de vias aéreas superiores, mas tem um fato: o contato, né, as precauções de contato são muito claras em relação ao vírus sincicial respiratório. Os fomites e as mãos são grandes responsáveis pela transmissão. Como a gente já falou sobre transmissão das infecções virais há 2 dias, eu não vou falar novamente. Período de incubação é de 4 a 5 dias e sempre, sistematicamente tem que começar com IVAs. Se não começar com coriza, obstrução nasal e tosse, não é bronquiolite viral aguda. Então é um critério absoluto você ter uma infecção de vias aéreas superiores para chamar de bronquiolite. Pode ter febre, pode não ter febre, vai depender muito se é um vírus sincicial respiratório influenza-like ou se é por algum outro vírus. E tem um pico na doença de 3 a 5 dias, com resolução completa da dispneia entre o 9º e o 12º dia, majoritariamente. Né? E em 3 semanas está totalmente restabelecida a criança. Eu fiz essa bobagem aqui, faltavam uns 20 minutos para eu entrar online, eu fiz isso daqui na mão mesmo, tá, gente? E fotografei. Mas é importante que a gente entenda a evolução da bronquiolite viral aguda, porque as tuas decisões podem ser dependentes deste conhecimento. Nós temos 3 a 4 dias de aumento da insuficiência respiratória. Eu tenho esse período, então eu tenho uma subida de 3 a 4 dias. Depois eu tenho um platô que dura mais uns 3 dias, então D1, D2, D3, subindo, D4 subindo, D4, D5, D6, ela está em platô, e depois ela começa a regredir espontaneamente entre o 9º e o 12º dia. Por que eu estou dizendo isso? Qual a importância disso? Imagine que você pega uma criança na unidade da saúde da família em D2, tá? Por aqui. D2, isso, obrigado, Zonta. Você encontra a criança em D2 e ela está saturando no limite. Aí você fala assim, olha, está tudo bem, não precisa internar, não tem nada. Só que ela vai voltar no dia seguinte saturando 89 e vai precisar de internação. Então, crianças que estão saturando no limite nos primeiros 3 dias, fiquem muito atentos, porque elas vão voltar e podem internar. Então, a recomendação genérica é que essas crianças precisam ser sistematicamente reexaminadas no período de horas, até 24 horas, para você se certificar que não teve uma evolução desfavorável, tá? Então, essa é a maior importância dessa tabela aqui. É saber que a insuficiência respiratória é sempre progressiva nos primeiros 3 a 4 dias. Isso é muito comum. Na emergência do hospital infantil, eu tenho reiterado muito isso para os residentes, porque o que acontece? A criança chega em D1, D2, o residente fala assim, está tudo bem, vai para casa. A criança volta em D4, o outro residente interna e fala assim, olha, vai ter que internar. Mas eu tive ontem aqui, ninguém me falou que precisava internar. Então, é por isso. É porque tem uma evolução. Existe uma piora progressiva nesses primeiros 3 a 4 dias. Então, nós temos que estar muito atento em relação a isso. Bom, uma síntese, então, para a gente entender, pródromo de IVAs. Então, você sempre vai ter a IVAs, e dentro de 24 a 48 horas após o início da IVAs, eu vou ter o início da dispneia. E essa dispneia, a partir do momento que ela se inicia em 24 a 72 horas pós início da IVAs, ela tem mais 3 a 4 dias para progredir. E aí vai ter tosse persistente, vai ter taquipneia, retração da musculatura acessória, um tempo expiratório prolongado por conta da obstrução, né, do aumento da resistência de pequenas vias aéreas, e sibilância ou estertor bolhoso. Tá? O estertor bolhoso ele é fortemente indicativo. Vocês podem pegar a criança, por vezes, vocês já viram isso, criança que tem
tempo expiratório discretamente aumentado, cheia de estertor bolhoso, mas não tem sibilo. Vocês já perceberam isso? Então, isso é normal, é comum. Você não precisa ter necessariamente o sibilo para fazer o diagnóstico de bronquiolite viral aguda. Mas o estertor bolhoso, ele é fundamental. Por vezes, você não está ouvindo o sibilo por um simples motivo. Para você ter sibilo nessas crianças, você precisa ter acima de 20% de obstrução de pequenas vias aéreas. Se você tiver 15%, 17%, você pode ter o tempo respiratório prolongado, mas não vai ouvir sibilo. Então você tem que fazer manobras de expiração forçada, comprimindo o tórax do bebê quando ele expira. Evolução de curto prazo. Existe um risco maior, muito grande, que os 40 a no máximo 60 dias, o período que sucede o episódio agudo, que a criança reinterne ou volte para a unidade com um segundo episódio de sibilância se tiver contato com o novo vírus. Então é muito comum. Então toda a família que tem uma criança com bronquiolite viral aguda, ela deve ser orientada. Olha, os próximos 40 dias serão decisivos. Seria muito conveniente que os próximos 40, no máximo 60 dias, o seu bebê não tivesse contato com ninguém resfriado, porque o risco dele agravar é muito alto. Tá? Então, isso é extremamente importante. Todas as crianças que são hospitalizadas, a gente, no sumário de alta, a gente esclarece isso para o médico de família. Né? Bom, risco de asma no adulto. De fato, existe uma coisa muito interessante que vocês têm que ficar atentos, que é o seguinte: o vírus sincicial respiratório, quando ele desencadeia a bronquiolite, ele aumenta o risco da criança ter asma do pré-escolar, que é aquela asma que desaparece por volta dos 6 anos. Então, absolutamente aumentado. Existe uma associação estatística clara entre bronquiolite viral aguda por vírus sincicial respiratório e asma na infância, asma do pré-escolar. Agora, veja que interessante. Quando a bronquiolite viral aguda é desencadeada por rinovírus, existe uma associação direta estatística de que será um adulto asmático. Hipótese. A principal hipótese para isso é que o vírus sincicial respiratório ele tem tropismo para pequenas vias aéreas intratoráxica. O rinovírus ele não tem esse tropismo, ele tem tropismo para via aérea superior. Então que talvez, vejam bem, a bronquiolite viral aguda desencadeada pelo rinovírus não seja de fato uma bronquiolite, uma infecção bronquiolar, mas ele já seja um desencadeador de uma asma precoce. Tá bom? Bom, quais são os critérios diagnósticos, então? Menor de 1 ano, está ali um asterisco. Por que está ali o asterisco? O asterisco está ali porque muitos guidelines falam menor de 2 anos. Então, menor de 1 ano, mas menor de 2 anos também está valendo. Primeiro episódio de sibilância, estertores bolhosos também, ali tem 2 asteriscos. Esses 2 asteriscos é para indicar o seguinte para vocês. Quem pode me garantir que uma criança não pode fazer uma bronquiolite viral aguda em abril, por vírus sincicial respiratório, e uma bronquiolite viral aguda no outubro, pelo adenovírus? Então, é um critério que se usa, mas o up-to-date mesmo já fala assim, olha, é um critério interessante para você definir academicamente. Então, quer dizer, aquela coisa para você botar encaixadinho no modelo biomédico de gavetas de doenças, né? Aquela taxonomia biomédica. Mas, na verdade, no cotidiano, uma criança pode ter mais que uma infecção bronquiolar na vida, no primeiro ano de vida, por vírus diferentes, inclusive. Tá bom? E ele é sempre pós-IVAS. Esse critério é absoluto. Se não tiver IVAS, o diagnóstico é outro, né? Bom, quanto ao primeiro episódio, bom, já falei, não vou passar isso aqui não. Quando que vocês têm que se preocupar na unidade de saúde, seja na UPA, seja na unidade de saúde da família, e dizer assim, eu vou ter que mandar essa criança para frente. Essa criança tem risco, vai ter que internar.
Primeiro, é indicação absoluta que toda criança menor de 6 semanas interne, mesmo que ela esteja saturando bem. O risco de apneia é muito alto nessas crianças e a mortalidade é altíssima. E aquela curva de 3 dias de ascensão, para essas crianças, ela não se dá em 3 a 4 dias, ela pode se dar uma curva, pode ser uma coisa mais vertical. Então, menor de 6 semanas, é prudente que se hospitalize e que se observe até 48 horas. Entre 6 e 12 semanas é muito relativo, vai depender de uma série de coisas. Vai depender, vocês não têm problema na unidade de saúde da família, mas na emergência do hospital tem. Sabe, você pega uma criança entre 6 e 12 semanas, a criança veio, ela mora lá em Nova Trento, é uma mãe adolescente, ela está no segundo dia, ela pode então evoluir para piora. Então, quer dizer, é muito relativo. Prematuros, menores de 32 semanas, interna, altíssimo risco de mortalidade. Criança com baixo peso, cardiopatia congênita, sobretudo a cardiopatia congênita de hiperfluxo, tá? CIA, CIV, síndrome de Down, perigosíssimo, essas crianças evoluem rapidamente, desnutrição e doenças crônicas também são situações que você tem que internar essas crianças e observar. Outros critérios clínicos que você vai ter, você tem ferramenta para ver isso lá na unidade de saúde da família. A criança que está ingerindo menos que 60% do que o habitual. Às vezes, quem está no aleitamento materno é muito difícil você avaliar isso, mas tem alguns critérios subjetivos que você pode lançar mão disso, né? Desidratação e saturação inferior a 90 pelos americanos e 92 pelos britânicos, né? Fralda seca por 12 horas, apneia, frequência respiratória superior a 70 e alteração do nível de consciência, gemência, retração importante, batimento de asa no nariz. São todas indicações de internação. A maior polêmica está em relação à saturometria. Os americanos, em geral, não internam criança com saturometria acima de 90, né? De 90 para cima. Se a criança estiver, evidentemente, já no platô, já chegou no platô. Se ela estiver na fase de ascensão, não. Como eu falei para vocês, na fase de ascensão, saturatometrias limítrofes, você tem que internar. Os britânicos economizam menos oxigênio, internam um pouco antes. Tem um protocolo do Children's Hospital de Cincinnati que eu acho muito interessante. Ele diz o seguinte: na fase de ascensão e platô, oxigênio a criança, mantém a saturação dela acima de 92. Quando ela já estiver naquela fase de queda, de melhora, considere 90. Tá bom? Parece interessante, a gente tem usado isso como critério de internação e alta no hospital infantil. É nosso protocolo no hospital infantil. Se a saturação, então, tiver limítrofe na fase de ascensão, situação social de risco, incapacidade da família de cuidar e distância da clínica também são indicações de internação. Quanto à avaliação, não se faz raio-x em crianças com bronquiolite viral aguda. São necessários, vejam os senhores, 120 raio-x para que veja bem, 120 para que modifique a sua conduta. E se você radiografar, vai aparecer pneumonia viral, vai aparecer pequenas áreas de arrolhamento, você vai interpretar isso como pneumonia bacteriana e vai acabar dando antibiótico para uma criança desnecessariamente. Essas crianças não precisam de antibiótico. Então, as únicas indicações de raio-x são para aquelas crianças que estão na UTI. Nem as crianças que internam numa unidade de enfermaria têm indicação de fazer raio-x. Tá bom? Não tem. Você vai fazer se você desconfia assim, olha, a criança descompensou. Opa, será que ela fez uma atelectasia? Bom, então eu vou fazer um raio-x para saber se essa criança vai precisar de um outro tipo de cuidado. Tá bom? Gasometria não se faz, só em criança na UTI. Identificação viral não se faz regularmente, se faz agora no período pandêmico, porque por uma questão epidemiológica, né? E não precisa colher amostra de sangue, tipo PCR, hemograma, eletrólitos, nada disso. A bronquiolite viral aguda é
é só anamnese e um exame físico, tá? De uma maneira geral. Bom, aqui são raio-x possível de crianças hospitalizadas, mostrando... Isso aqui é muito interessante, esse perfil aqui, vocês estão notando que tem uma área muito ar anteriormente no perfil? Esse ar não é para estar aí, isso é um sinal indireto de hiperinsuflação pulmonar, tá? Então, aqui o gradil costal bem retificado e hiperinsuflação pulmonar por aprisionamento aéreo. Aqui, pneumonia viral bem típica de uma bronquiolite, vocês vejam que é bem central, é bilateral. Esses infiltrados, com muita frequência, são interpretados como bacteriano, mas não é bacteriano, isso aqui é viral, tá? Bom, como eu trato um lactente com bronquiolite, então? Eu vou usar beta-2 agonista? Não. Eu vou explicar o que tem de novo em relação a isso. Corticoide oral, nem pensar, não funciona. Já tentaram tratar como se fosse asma, e não adianta. O corticoide não reduz a evolução da doença, não reduz internação, não reduz necessidade de oxigenoterapia. Corticoide inalado para bronquiolite também não tem nenhum sentido. Antibiótico, eu vou discutir cada um deles aqui. Sobre o uso do beta-2 agonista, o salbutamol, que é o mais utilizado de todos, né? Ele foi muito usado no passado recente, tem sido abandonado, mas ele tem sido abandonado por uma questão até fisiopatológica. A sibilância perceptível da bronquiolite viral aguda, ela não é de espasmo brônquico. Né? A sibilância você pode ser, no geral, por broncoespasmo, broncoedema e broncosecreção. Broncoespasmo, broncoedema e broncosecreção. Na asma, você pode ter os três. Agora, na bronquiolite viral aguda, você não tem o primeiro. Você só tem broncoedema e broncoconstricção. Então, como é que eu vou fazer um beta-2 agonista se a criança não está nem espástica? Né? E outra coisa que vocês têm que considerar é que os lactentes jovens, sobretudo aqueles menores de 6 meses, eles têm pouco receptores beta. E esses ainda, os funcionantes, esses receptores betas em pequenas vias aéreas, eles ainda são disfuncionantes. Então, quer dizer, não faz muito sentido você fazer em menor de 6 meses nem a prova terapêutica, que eu vou mostrar para vocês o que a literatura tem trazido em relação a isso. E lembrar que o efeito shunt não é desprezível, é muito comum. Mais de 50% das crianças com bronquiolite viral aguda fazem um shunt danado com o uso do beta-2 agonista. Bom, eu vou mostrar aqui o efeito shunt em seguida. Não, depois eu mostro. Não está aqui. Bom, posso usar o salbutamol? Os guidelines internacionais são claros. Não faça. Existe alguma perspectiva, algo de novo para a gente pensar assim, nesses casos? Então, saiu esse artigo em 2021, no primeiro semestre de 2021, que saiu numa revista muito importante para a gente, que é a Alergologia e Imunopatologia, que fala o seguinte: se a criança for maior de 1 ano, veja bem, bronquiolite viral aguda maior de 1 ano, e tiver dermatite atópica, a mãe tiver asma, ou o pai tiver asma, e a criança tiver predomínio de sibilo sobre o estertor, é aquela criança que lá, na unidade de saúde, você bota o estetoscópio no peito, a criança está assim, ó. Aí você fala, cadê o estertor grosso dessa criança? Não tem estertor grosso. Essa criança, isso é fortemente preditivo de que não seja uma bronquiolite, mas que seja uma exacerbação precoce de asma por rinovírus. Tá certo? Bom, extrapolando, alguns autores falam o seguinte: pode ser tentado nessas condições em maiores de 6 meses, mas a literatura europeia fala assim, em maiores de 1 ano. Então, bronquiolite viral aguda em maiores de 1 ano, de acordo com a Europa, que tiver dermatite atópica, tiver pai ou mãe asmático e tiver predomínio de sibilo sobre o estertor, você pode fazer uma prova terapêutica que provavelmente não é uma bronquiolite viral aguda, é uma asma precoce desencadeada por vírus. Bom, tem outras coisas aqui que são dificílimas, né? Então, esse aqui
Tá claro, isso daqui você resolve na unidade de saúde. Tem aquelas bochechas descamativas? Ok. Minha senhora, o senhor ou o seu marido tem asma? E na ausculta você vai ver, só sibila. Essa criança pode ser asmática. Então é fácil isso. Isso daí numa unidade básica de saúde, numa UPA, se resolve. Agora o próximo slide chega a ser ridículo. Por quê? Se tiver uma criança com bronquiolite viral aguda por rinovírus, você tem que tentar. Porque lembra, o rinovírus, ele provavelmente ele é um desencadeador precoce de asma e não uma causa direta de bronquiolite, por conta do tropismo dele. Quando estiver fora da sazonalidade do vírus sincicial respiratório, não vale agora, mas vale no genérico, porque a pandemia vai acabar. Mas se você pegar uma criança com bronquiolite na primavera, verão, opa, bronquiolite na primavera, verão não é o habitual. Pode ser asma, né? Quando o vírus sincicial respiratório, que é mais ridículo ainda, quando o vírus sincicial respiratório é do genótipo ON1 ou BA. Ou seja, não temos nenhum recurso. E por último, também ridículo, quando o microbioma da criança é predominantemente por hemófilos influentes. Aí eu botei ali um tá de brincadeira, porque do ponto de vista prático não tem valor nenhum. Mas o slide anterior, ele é de altíssimo valor. Altíssimo valor para você tentar uma prova terapêutica, tá bom? Mas eu vou explicar como é que se faz essa prova terapêutica. Bom, o salbutamol, ele tem, no geral, uma melhora muito modesta. Mas por que ele é modesta quando ocorre acima de 6 meses? É porque há um discreto relaxamento fisiológico da musculatura. Só que isso não dura muito tempo. Por quê? Porque a fisiopatologia é outra. Mas se usar salbutamol, de uma maneira geral, não vai ter repercussão sobre o tempo de internação, não vai alterar a evolução e não vai mudar a necessidade de oxigênio. Ou seja, não melhora em nada se a criança não tiver uma crise precoce, uma exacerbação precoce de asma. Então não tem por quê. Mas ele ainda pode piorar as coisas? Pode, e eu vou explicar depois por quê. Bom, alguns estudos mostram alguma melhora em 20 a 30 minutos, que não se mantém em 60 minutos. Então, aquela história de na UPA, eu fazer uma prova terapêutica fazendo o salbutamol agora e ver dentro de 20 minutos se a criança melhorou, se a criança melhorou, ela vai para casa com salbutamol, isso não vale. A prova terapêutica naquela condição específica que eu falei para vocês, dermatite atópica, mãe com asma, predomínio de sibilo, ela deve ser feita em 60 minutos. Porque aquela criança que tiver aquelas condições e em 60 minutos manter a melhora clínica com o salbutamol, você pode mandar ela para casa com o salbutamol. Ela sim tem uma asma, uma exacerbação precoce e não tem uma bronquiolite viral aguda. Então, o teste terapêutico, se feito, veja que é incomum você precisar fazer, mas se fizer, tem que ser em 60 minutos. Bom, parece que o salbutamol não ajuda muito. Eu mostrei vários argumentos para vocês que para bronquiolite verdadeira ele não ajuda em nada. Mas ele ainda pode piorar as coisas? Pode, porque tem um efeito shunt. Eu vou explicar para vocês. O próximo slide também é ridículo, porque eu desenhei a mão agora pouco antes da aula para explicar para vocês. Ai, meu Deus, mas vamos lá. Vamos lá. Primeiro, normal. Me ajuda aí, Zonta, com o teu cursor. Eu não tenho, acho que eu não tenho controle, né? Você que tem, né? Normal, vai no normal. Ali no normal, o que a gente vê? Esquematicamente, eu tenho um bronquíolo terminal, um alvéolo e um vaso. E eu tenho as trocas. Está resolvido. Isso é normal. O que acontece na bronquiolite? Primeira imagem da bronquiolite ali. Aquela é do... Bom, nessa primeira imagem da bronquiolite, o que a gente vê? Tem uma obstrução do bronquíolo. Se tem uma obstrução do bronquíolo, o alvéolo ele colapsa. Se tem um colapsamento do alvéolo, o vaso ele se contrai. Ou seja, não há troca, não há ventilação, não há perfusão. Em compensação, áreas melhor ventiladas, você faz uma compensação. Olha o segundo desenho da bronquiolite viral aguda, como é bem maior que o normal. Eu tenho um aumento do espaço aéreo, um avolumamento
do alvéolo e eu tenho uma vasodilatação. Com isso, eu compenso, com áreas melhores perfundidas, eu compenso aquelas áreas que estão menos perfundidas e ventiladas anteriormente por conta do maior agravamento local. Quando eu faço salbutamol, eu promovo uma vasodilatação pulmonar. O que vai acontecer? Vai entrar CO2 e vai passar CO2. O nome disso, vocês se lembram, o Guyton ainda falava, chama-se shunt. Então, vocês já podem ter percebido isso em algum momento da vida de vocês, quando residente, ou você pega uma criança com bronquiolite viral aguda, você faz o salbutamol, ela despenca na tua frente, ela piora na tua frente. É o shunt. E repito, mais do que 50% dos bebês fazem shunt quando você dá para ele o salbutamol. Então, o salbutamol, além de não melhorar, ele piora a situação. Ele só está indicado para exacerbação precoce de asma e não para bronquiolite viral aguda. Nebulização com adrenalina não se faz, já se fez no passado. Não interfere positivamente no tempo de internação, não vai interferir se a criança vai para internar ou se não vai. Pode ter uma ligeira melhora, mas não é nem pelo efeito beta, porque, como eu falei para vocês, não tem receptor beta adequadamente em número e funcionalidade, mas é pelo efeito alfa-adrenérgico, que é a redução do edema, mas também isso é muito transitório, muito transitório. É a mesma coisa você botar uma felinefrina no teu nariz. E os resultados são contraditórios, que nunca chegam a conclusão nenhuma, né? Então, não se usa mais. Solução salina hipertônica se usou em 2014, porque mostrava que melhorava, então, mas não se faz mais também. Brometo de hipatrópio, nem pensar, não tem nenhum efeito para bronquiolite viral aguda, muito bom para asma, mas para bronquiolite não. Montelukast, esse então, danado esse remédio aí. Não faz efeito. Antibióticos. Vamos falar de antibióticos. Porque aqui eu acho um ponto importante, porque eu tenho visto muito frequentemente crianças saírem com um combo de emergências, que é amoxicilina, salbutamol, prednisolona para bronquiolite viral aguda. A infecção bacteriana secundária pulmonar é improvável na bronquiolite viral aguda. De 0,7 a 1%. 0,7 a 1% das crianças apenas podem fazer uma pneumonia bacteriana. Alguns estudos falam em 3,7%, mas incluem crianças em UTI. Então, mais comum quando faz pneumonia é a pneumonia nosocomial em crianças que estão em ventilação mecânica. Agora, existe uma complicação bacteriana muito comum, que é a otite média aguda. Extremamente comum. Então, é regulamentar se essas crianças tiverem febre alta ou aumentar a temperatura aumentar entre o quarto e o sexto dia, uma boa otoscopia para se afastar uma otite média aguda. Agora, olha só que interessante. Se eu internar uma criança numa enfermaria, eu não estou falando de UTI, numa enfermaria, com antibiótico, ela aumenta em 8%, 8 vezes, ela sai de 1% sem antibiótico para 8% com antibiótico. Então, eu aumento em 8 vezes o risco de uma criança fazer uma pneumonia se eu usar antibiótico. Então, o uso do antibiótico está completamente descaracterizado para essa doença viral. Primeiro, porque é uma doença viral. Segundo, porque é improvável que essas crianças tenham infecção secundária. E terceiro, se eu usar antibiótico na ausência de pneumonia, eu aumento o risco em 8 vezes de desenvolver uma pneumonia. A pneumonia bacteriana ela também pode acontecer entre o quarto e o quinto dia, sexto dia até da bronquiolite viral aguda, a febre sobe em vez de baixar e eu começo a perceber um estertor fino localizado ou um sopro tubário. Corticoide não altera tempo de internação, não altera score clínico, nem oral, nem endovenoso, nem inalatório. Mas, infelizmente, 60% das crianças, isso é uma estatística, 60% de crianças com bronquiolite viral aguda acabam recebendo nas emergências corticoide. Eu fiz uma brincadeira ali, não na unidade D, que a unidade D é a unidade de pneumologia do hospital.
Oxigênio, quando precisa, aí vai aquele critério que eu falei, o critério americano. Alto fluxo, quando está internado. E aqui tem alguns critérios para dentro do hospital. Isso aqui não interessa para vocês, mas eu tinha esse slide, eu deixei para quem se interessar. São os cuidados, medidas para quem vai examinar, atender uma criança ou que está hospitalizada com bronquiolite viral aguda. Estou pronto para a pergunta para bronquiolite viral aguda antes da gente começar a asma. Bom, aqui de um modo geral no chat o que apareceu foi uma pergunta da Fernanda Melchior, qual seria o limite de saturação de O2 para adicionar para avaliação hospitalar? Eu acho que tu chegou a responder, né? Ela está aqui comigo, a Fernanda, ela disse que sim. Daí até pegou os critérios do Cincinnati, né? Que você comentou, né? Children's Hospital. Fernanda, né? Isso. Fernanda, eu prefiro os critérios de Cincinnati, do Children's Hospital, porque ele é muito claro, assim. Se a criança está ascendendo e está no platô, deixa ela respirar mais confortavelmente. Agora, a gente dá alta com 90. Então, a gente interna com 93 e a gente dá alta com 90. Tá bom? Sim, eu achei bem legal, porque eu sumarizei em se menor que 3 dias de evolução de doença, saturação menor que 95, encaminha para avaliação presencial para possível internação. Se maior que 3 dias de evolução, que vai ser aí quando eu vou pensar realmente no platô, se menor que 90, eu já vou encaminhar também. Isso mesmo. Isso mesmo. Aquela curva de ascensão de insuficiência respiratória vai matar muitas charadas de vocês em UPAs e unidades de saúde da família. O Cútulo, queria aproveitar a questão da saturação, talvez comentar um pouco sobre os cuidados na mensuração, o modo correto de mensurar, porque isso acho que foi uma coisa que a gente chamou bastante atenção no PAC Covid adulto, no começo assim, da pandemia, porque estava havendo, às vezes, um mau uso do equipamento, levava a medições errôneas, tanto sub ou sobre, né, valores. Se puder comentar, indo na criança, em relação ao Boa tamanho, pergunta. a idade, né, delas também, se tem alguma diferença em relação a alguns cuidados. Boa pergunta. Eu vou começar respondendo, falando uma observação que tem no UpToDate, que eu acho fantástica, que diz assim, é uma ótima ferramenta, ele fala isso quando vai decidir se vai internar ou não vai, mas ele lembra o seguinte, ele não é um instrumento de precisão. E vejam bem, senhores, ele pode ter uma variação de 2 para cima e 2 para baixo. Então, se você pegar uma criança com 95, pode ser 97, mas pode ser 93. Olha só a faixa. Então, tem que associar, isso eu procuro deixar claro para os nossos residentes, tem que associar à clínica. Vocês estão me vendo, não? Vou representar aqui. Posso representar? Eu pego uma criança com 96 respirando assim, ó. Aí eu pego uma criança com 92 respirando assim. Eu vou me preocupar com qual das duas? Então, uma coisa que precisa ser debatida e normalmente não é. A saturometria, ela tem valor associado à clínica. Essa criança que está 96 e respirando desse jeito que eu falei, se você pegar a saturação, você vai dizer assim, tá ótima, só que ela vai fadigar. Ela vai fadigar. Agora, aquela de 92, que está um pouco mais, tá mais tranquila, está mais relaxada, essa não vai fadigar. Então, e pensem nisso. 95 não é 95. 95 é 93, 95 é 97. Então, esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, quais são as condições do dedo para poder fazer uma boa mensuração? Primeiro, não pode estar frio. Se a criança tiver com a mão gelada, já não faça, porque não vai dar certo. Se ela tiver úmida, saiu do banho, botou o dedinho na boca, botou o dedo na boca, também não vai rolar. E outra coisa, alguns saturômetros, eles têm tipo uma sanfona lateral. Vocês já notaram isso? Uma sanfoninha lateral? Porque não pode vir luz, seja natural, seja de lâmpada, pelas laterais. Então, o que eu faço? Quando eu não estou usando aquele sanfonado, eu coloco o saturômetro e boto o dedo lateralmente no saturômetro, que é para impedir a luz. Então, a primeira questão.
não é um instrumento de precisão, ele tem uma variação de 2 para cima, 2 para baixo. Segunda questão, deve ser sempre associado à clínica e nunca visto como uma coisa matemática. Terceira questão, o dedo tem que estar, não pode estar frio, nem úmido e não pode atravessar luz lateralmente. A última coisa é o tempo que eu vou esperar. 40 segundos é o tempo ideal para se esperar para que eu tenha um resultado fidedigno. Legal, Não sei se eu Cutula. respondi, João. Sim. Uma outra questão que surgiu aqui, que eu acho que está as duas perguntas interligadas com também essa questão do saturômetro. Um questionamento, né, se no centro de saúde a gente teria, né, algum equipamento para crianças menores de 6 anos e o tamanho do saturômetro de acordo com a idade da criança. A gente tem, geralmente, que foi adquirido, onde eu acompanhei... Oxímetro de mesa, foi que tem... sim. Posso falar? Pode falar, a Fernanda foi atrás dessa informação só para responder, e de repente tu traz também para a gente um pouco dessa questão do tipo, tamanho em relação à idade, limites de idade. Pode falar, Fer. Então, a gente tem o oxímetro de mesa que foi adquirido, e o oxímetro de mesa ele tem um adaptador que é um adaptador pediátrico. E aí a gente está até verificando a especificação de a partir de quantos anos, a partir de qual peso, mais ou menos, esse adaptador pediátrico já conseguiria ferir. O teu é aquele de fita, não? Não é de fita. Não é de fita. É aquele que encaixa assim mesmo, Isso, né? Pregador mesmo, né? Isso. Tá, então, em crianças muito pequenas, menor de 1 ano, é muito difícil você pegar. A gente pega no dedão do pé ou no dedão da mão, que é um pouco maior para pegar, para ferir melhor. Mas a gente usa, quando a gente usa o convencional, mas no hospital a gente tem também para bebê, que é um de fita. Você coloca no dedo da criança e fecha a fita como tivesse um velcrozinho, assim, sabe? Mas eu, por exemplo, o meu é geral, é único. É único, é aquele que serve para adulto, serve para criança. E eu uso nos dois. Na criança eu boto no dedão do pé, o bebezinho. Em crianças pré-escolares não tem problema, esse de adulto funciona muito bem. Legal. O Cristiane comentou, né? Eu acho que tu até respondeu, né? Difícil a verificação da oximetria, pois utilizamos o de adulto. Como está sendo dito, temos que associar sempre a frequência respiratória aos cultos e os sinais de esforço. Acho que está bem colocado. Isso. E o Tomás traz uma última questão ali para sistematizar a conduta. Em resumo, o que devemos indicar para o paciente após o diagnóstico de BVA? Basicamente, acho que é um resuminho. É uma síntese, né? Então, avaliou a criança, tá? Primeira avaliação. Ela está com boa saturação e ela não está na fase de ascensão. Ela chegou já no seu platô e está com boa saturação. Ela está se alimentando acima de 60%, a frequência respiratória dela é inferior a 70%, ela está hidratada, eu vou mandá-la para casa com cuidados gerais. Muitas vezes, essas crianças menores de 5 meses, elas não têm respiração bucal. Então, se ela obstruir o nariz, ela vai fazer mais insuficiência respiratória. Então, higiene nasal sistemática pode ajudar. Se a criança não estiver precisando, é preferível não fazer higiene nasal, porque se ela começar a chorar, se ela começar a se agitar, o platô ele não é uma linha reta, o platô ele é assim, ó, né? Então tem pioras no platô. Se a criança conseguir manter saturações adequadas, aqueles limites que eu falei, em 75% do seu tempo, tá ótimo. Ela ter pequenas dessaturações em casa não interfere em médio, curto, longo prazo em nada. Nada. Uma criança com bronquiolite que está em casa, você deu alta para ela, da unidade, e ela está saturando bem, 96, 95. Se em casa ela, por algum motivo, ela saturar 89, não tem problema. 75% do tempo tem que estar saturando bem. Bom, essa é uma coisa. Vou mandar para casa, então, para o hospital, as outras crianças. Menor de 6 semanas, com comorbidade, com saturação limítrofe na fase de ascensão, ou saturação menor do que o Children's Hospital de Cincinnati recomenda quando estiver já no platô. Né? E se a criança tiver mais de 6 meses, sobretudo acima de 1 ano, e tiver
dermatite atópica, pai ou mãe asmático e sibilância como predominando, eu vou mandar para ela para casa com... Eu vou fazer um teste de salbutamol na unidade e vou mandar ela para casa com salbutamol de 4 em 4 horas. Perfeito. O último comentário que foi colocado foi lembrando dos critérios de indicação de palivizumab, né, para prevenção de VSR, que o Fidel comentou aqui no documento, o resumo perfeito. do estado de Santa Catarina. Não, muito boa pergunta. De fato, tem indicação. Esse ano passou para ser 5 doses. Deixa eu ver. Abril, maio, junho, julho, agosto. Não, 5 doses era. Esse mês adiantou a dose, começou a ser março por conta da bronquiolite viral aguda. Vocês me corrijam se eu estiver errado, mas eu acho que foi adiantado em um mês o palivizumab, né? Em vez de começar em abril, esse ano começou em março, porque em janeiro nós já tivemos casos. Prematuros, menores de 32 semanas, sistematicamente, tem que ser feito. Cardiopatas tem que ser feito. Agora, broncopata está um problema ainda. O displásico está indicado, mas tem algumas broncopatias que não se aceita ainda, não se assume ainda fazer. Por exemplo, fibrose cística. Fibrose cística não está dentro do protocolo brasileiro de fazer e nem do americano. Eles não estão fazendo. Mas, basicamente, broncopata, cardiopatia de hiperfluxo e prematuridade inferior a 32 semanas. Perfeito. Eu acho que a gente pode seguir, então, Cútulo, aqui eu vou passar a apresentação aqui Exacerbação de asma. Isso, exatamente. E eu deixa eu ver se eu consegui já te deixar com o controle aqui. Aqui, ó. Pronto. Vê se tu consegue mexer o mouse e também fazer a apresentação. Perfeito. Deixa eu só fazer um negócio, pegar meu mouse aqui de novo, aqui só um pouquinho, para eu fechar o meu áudio, senão eu não consigo fechar. Tá bom. Então, vamos falar agora da exacerbação da asma. Quem sabe um dia a gente fala sobre os steps da asma na infância, mas hoje nós vamos falar de sala de emergência ou quadro agudo, né? Opa, não consegui aqui. Agora consegui. Eu estou trazendo, em relação à asma aguda, eu estou trazendo o GINA 2022, o UpToDate 2022 e o SIGN, que é britânico, de 2018. Bom, é de 2018, mas é excelente, tá? Eu vou até dar uma dica para vocês em termos de literatura. O GINA, ele é muito bom para controle ambulatorial e os STEPS. E o SIGN é muito bom para a exacerbação da asma. Então, os dois deveriam ser complementares. Tá? Então, eu trouxe uma literatura um pouco mais velha do SIGN, mas é que não tem nada tão bom quanto o SIGN para tratamento agudo. Os britânicos estão muito na frente para tratamento agudo. Tá bom? Mas essa é a base do que eu vou falar com vocês hoje aqui. Epa, eu estou com muita dificuldade de passar aqui com o meu cursor aqui. Você me desabilitou ou não? Deixa eu tentar aqui de novo, só um minutinho. Aqui, agora diz que sim. Agora, peraí. Agora foi. Você está controlando, está dizendo aqui. Bom, dicas em síntese. Nós vamos começar já com a dica para você pegar a criança, chegou lá na unidade de saúde, e primeira coisa, você tem que classificar a gravidade, que eu vou ensinar vocês como é que se faz. Depois que você classificou a gravidade, você tem que avaliar o risco que essa criança tem de piorar. Que é outra coisa diferente. Porque uma criança pode chegar com uma gravidade leve, a classificação de gravidade como leve, mas ela pode ser uma criança de risco de piora rápida. Tá bom? Uma vez definido a gravidade e o risco, você já sabe onde que vai ser o tratamento final dessa criança. Se você vai poder conduzir na unidade básica de saúde ou não. Se você vai poder conduzir na UPA ou não, ou se vai ter que referir. Definido o local de tratamento, você vai estabelecer um fluxo de tratamento. E depois, essas crianças, depois que saem da exacerbação, existe uma recomendação internacional. A gente não tem feito isso de forma sistemática, a gente tem tentado fazer isso. Por exemplo, paciente hospitalizado, a gente sempre diz, olha, volta para o médico de família em 7 dias, mas a gente sabe
o que é isso, né? É difícil às vezes. De uma maneira geral, tem sido difícil. E se essa criança exacerbou fazendo o STEP, veja se você não tem que modificar o STEP. Tá? Então, é uma recomendação. Se uma criança está... Claro que isso é uma avaliação, é um juízo médico de vocês, um médico de família que vai ver. Mas se a criança vem com um relatório de que teve na emergência do hospital infantil por causa de uma exacerbação grave ou moderada, é preciso se reconsiderar o STEP da criança. Né? Um pouquinho. Você está controlando a tela, só que eu não consigo aqui. Eu estou botando aqui o meu cursor e não vai. Eu vou ver se com o mouse vai. Com o mouse foi. Ah. Bom. Deixa eu ver aqui. Síntese. Bom, exacerbação. Fica ligado ainda, algumas outras dicas. Exacerbação, ela não começa com insuficiência respiratória, ela dá indícios. E esses indícios precisam ser tratados. Então, tudo começa com alguns pródromos que antecedem a dificuldade respiratória. Por exemplo, pode começar com aquela tosse diferente da tosse usual. Às vezes, meus queridos, a mãe fala assim, a mãe da criança, ela chega para você e fala assim, olha, ô Zonta, eu não trago meu filho aqui para você com tosse, regularmente, mas essa tosse está diferente. É diferente da tosse. Ele começou com um resfriadinho e estava tossindo, mas agora a tosse está muito diferente. Então, essa tosse diferente pode ser um indicativo, tá? E as famílias com criança asmática, elas são capazes de dizer. Vocês vão notar isso se perguntarem. Ela fala assim, de fato é diferente. Eu sei quando ele vai chiar. Algumas crianças maiores, elas podem referir uma sensação estranha retroesternal que não é ainda a dificuldade respiratória, ou uma certa opressão retroesternal. Isso antecede a sibilância. Bom, por que é importante a gente, junto às famílias, tentar que eles reconheçam precocemente uma exacerbação? Porque quanto mais cedo eu começar o tratamento de uma exacerbação, menor o risco de eu precisar fazer corticoide sistêmico, menor o risco de precisar de oxigenoterapia, menor o risco de internar. Então, quando que eu vou fazer o salbutamol? É quando mudou o padrão da tosse, e não quando a criança já está, assim, cansada. Tá certo? Então, mudou o padrão de tosse, tem uma sensação de opressão retroesternal, já tem que começar agora. Bom, a gente prefere, a literatura prefere usar o termo exacerbação de asma. Embora asma aguda, crise asmática, ataque de asma, agora, o que não dá para usar é broncoespasmo e sibilância, porque aí é sinal, não é doença. Então, o nome preferível é exacerbação de asma, embora os asma aguda, crise asma, ataque de asma possa ser utilizado. Mas a literatura tem deixado claro que exacerbação é o nome melhor. Bom, antes de falar, então, da classificação de gravidade que vai implicar no tratamento, quais são as crianças que, mesmo leve, uma vez identificado como leve, vocês têm que ficar de olho, ou moderada, vocês têm que ficar de olho. Criança que já foi para ventilação mecânica por causa de asma, criança que teve hospitalizada no último ano, criança que faz corticoide oral com muita frequência, ou parou o corticoide faz pouco tempo, usou corticoide nos últimos 4 semanas, criança que não está se tratando, está com baixa adesão, criança que está usando muito frequentemente o spray. A mãe fala assim, olha, eu tenho que renovar a receita do Aerolim, porque já acabou. Opa, sinal de alarme, né? Crianças que têm problema psicossocial na família, estrutura familiar é muito importante. Tem estudos americanos mostrando isso.
onde tem uma desagregação familiar, os adolescentes acima de 10 anos, eles têm muito mais crise de asma. Criança com baixo adesão ao tratamento. E tem uma curiosidade aqui, não é que a alergia alimentar desencadeie asma, é que existe uma associação estatística entre alergia alimentar e pior prognóstico da asma. Então, existe essa associação. Tá? Então, não vamos fazer associação espúria, dizer assim, a alergia à proteína do leite de vaca desencadeia a sibilância? Não, não é por aí. Na infância, o que desencadeia a sibilância é vírus. Né? Mas existe uma associação estatística. Minha senhora, meu senhor, seu filho tem alguma alergia de alimentos? Tem, ele é alérgico à proteína do leite de vaca. Olho vivo. O plano de ação, não vou falar. Bom, aí tem a classificação da exacerbação, parece óbvia, mas eu vou explicar a diferença delas. Eu classifico em exacerbação leve, moderada, grave e muito grave. O que seria uma exacerbação leve? Exacerbação leve é aquela criança que você atende e manda para casa com salbutamol. Ela sibila, ela tem uma taquipneia, o tempo expiratório dela está prolongado, mas ela está bem, está se alimentando. A saturação dela está entre 96 e 98. Veja bem, o alvo de saturação na asma é diferente da bronquiolite, tá? Esqueçam aqueles alvos que eu falei da bronquiolite, a asma muda. Tá? É aquela criança que tem sibilos, a expiração forçada, ou no final da expiração. Ela tem um mínimo de esforço respiratório, e você atende ela e fala assim, olha, vamos fazer 4 jatos de salbutamol de 4 em 4 horas. É essa criança. É aquela criança que tem ela vai responder bem. Onde você mora? Eu só vim aqui com a mamãe. E a vovó? Aquela é a vovó. Ronaldo? Oi, isso, eu acho que o Ronaldo está com problema de conexão aqui. Oi, Cútulo, voltou aqui, acho que caiu aqui, mas deixa eu te passar o controle novamente. Voltou. Não tem problema. Vamos ver se, peraí, deixa eu só pegar aqui de novo o controle. Ok. No chat aqui. Tá bom, pode tocar, ver se dá certo aí. Faz o seguinte, passa para mim. Tá. Porque não tá indo, né? Tá difícil. Deixa eu fazer uma última tentativa aqui. Tá. Vai Próximo. lá agora. Vê se consegue agora. Tá. Pra fazer a tentativa. Eu tô clicando meu cursor e não vai, cara. Tá, então deixa que eu retomo aqui. Peraí. Moderada, agora bota na grave. Isso, fechou. E a exacerbação grave? Mudou a faixa de saturação, 90, 91, mas tem uma dica para vocês. A criança não consegue falar frases sem interrupção e não consegue comer. Então, nos dois casos já tem uma certa dessaturação, mas aqui no caso você pergunta, como é que você está? Eu tô um pouco cansada. Onde é que você mora? Eu moro lá no centro, na rua Virgílio Várzea. Isso já é grave. Essa criança vai ser internada. Ela não vai ficar algumas horas na emergência. Ela já vai precisar internar. Então, você já sabe, a leve eu vou tratar em casa. A moderada eu vou tratar na UPA ou na unidade de saúde com algumas horinhas. Vai ficar um pouquinho lá. 3 horas, 4 horas, vai embora para casa. A grave já chegou assim, já vê vaga. Vai internar. Então, os sibilos eles já são inspiratórios e expiratórios, e já tem significante uso da musculatura acessória. Próximo. Muito grave, também chamado de crítica ou ameaça à vida, a criança tem que ter, a saturação já é abaixo de 89, mas ela tem que ter um desses critérios.
tórax silencioso, ou seja, eu boto o estetoscópio, mas está tão obstruído, tem tanta resistência, que sequer sibilo eu ouço. Ou se tiver cianose, ou tiver pouco esforço respiratório por fadiga, a criança está exausta, ou está com confusão mental, com a respiração irregular, hipotensão arterial, qualquer um. Veja, eu preciso de um desse para dizer assim, é crítico, essa criança vai morrer se não fizer alguma coisa. Essa criança vai ser tratada em UTI com as coisas de UTI. Como isso não nos interessa, a gente vai falar até a grave, que é a criança que você vai manusear até que o SAMU vai fazer o transporte. Próximo. Bom, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos agora passo a passo. Leve. Local de tratamento, casa. Medicação, salbutamol. Dose, 1 jato para cada 4 quilos, máximo 10. Depois eu vou fazer uma síntese geral do salbutamol, tá? Muito relativo. Por que é muito relativo? A literatura, ela dança em relação ao número de jatos. Eu vou mostrar para vocês depois, quando eu falar da síntese dos medicamentos, as opções que vocês têm, vocês vão ver isso. Por exemplo, os britânicos fazem 4 jatos de 4 em 4 horas para asma leve. O protocolo da USP faz 1 jato para cada 4 quilos. Então vai depender, um vai trabalhar com peso, o outro vai trabalhar com gravidade, a escolha do número de jatos. Mas na síntese eu explico melhor. Quanto tempo? Essa é uma pergunta muito interessante que se faz, porque nos receituários dos médicos, o que se percebe? Os nossos internos dão muito plantão em emergência, eles falam isso para a gente, né? Olha, um médico manda fazer 5 dias de salbutamol, outro manda fazer 7, o outro manda fazer 10. Que número cabalístico é esse? Em tese, você vai fazer o salbutamol enquanto você precisa dele. Mas teve um estudo muito interessante que vai ajudá-los a tomar a decisão de quantos dias vocês vão medicar. Embora você tenha, para isso, estar trabalhando diretamente com os pais da criança. O estudo fez o seguinte: pegou a criança em exacerbação, que precisava ir para casa, que podia ir para casa, não era moderada, não era grave, não era crítica, era leve. E, na admissão da emergência, eles fizeram uma espirometria e perguntaram para os pais como é que ele percebia a dificuldade respiratória da criança. Então, eram esses 2 dados, um objetivo e outro subjetivo. Não, ele está muito mais cansado do que... Ele não é cansado assim. Tá bom, aí dia seguinte, nova espirometria e nova pergunta. E seu filho? Olha, a senhora me avisa, o senhor me avisa, quando o senhor notar que a respiração do seu filho é a basal dele, ele está respirando como normalmente ele respiraria sem exacerbação. E foi assim, D1, D2, D3, o que eles perceberam? O seguinte, quando a família fala assim, Cútulo, Zonta, Mari, Michele, hoje o meu filho está respirando como ele sempre respirou. Acabou a crise. O que eles perceberam? Essas crianças ainda tinham 2 dias de espirometrias alteradas. 2 dias. Então, a recomendação mais contemporânea é assim: quantos dias? Olha, minha senhora, a senhora vai usar até 2 dias a mais quando a senhora perceber que o seu filho está respirando normalmente. Não tem a ver com tosse, não tem a ver com nada, tem a ver com padrão respiratório. Tá bom? Espero ter ajudado. Isso é uma dica interessantíssima e a gente tem adotado agora no Hospital Infantil como protocolo. Medicação possível, corticoide, depende. Normalmente, uma criança com asma leve não deve receber corticoide sistêmico. Não deve. Agora, se ela for alguma daquelas crianças com risco, olha, está fazendo corticoide em dose média, inalatória e exacerbou. Opa! Olha, fez corticoide nas últimas 4 semanas. Olha, teve internado. Internado é muito... O internação tem o seguinte: internação em UTI, em qualquer fase da vida, é risco. E internação hospitalar nos últimos 12 meses é risco. E exacerbação nos últimos 3 meses também é risco. Então, são situações em que talvez o corticoide oral ele tenha sentido aqui. Dose.
1 a 2 miligramas por quilo. A recomendação que eu estou fazendo, uma sugestão, a literatura fala de 1 a 2, quando é leve, fazer 1. De 24 em 24 horas, entre 7 da manhã e 9 da manhã, é o horário do cortisol, é o horário que a prednisolona funciona melhor para asma. Então, dose única, não precisa fazer de 12 em 12 horas. Faz de manhã entre 7 da manhã. Vamos pegar uma coisa bem prática. Você atendeu na UPA a criança às 9 da noite. Você atendeu na UPA às 9 da noite e fez uma dose de corticoide para a criança. A criança foi embora para casa, você fez uma dose de corticoide às 9 da noite. Faça a segunda dose, você ajeite a segunda dose para ser entre 7 e 9 horas da manhã. Não deixa para fazer 24 horas depois e fazer à noite. Então, sempre tentem adequar a dose do corticoide para entre 7 e 9 da manhã. E sempre de 24 em 24 horas. Tempo, 3 a 5 dias, a literatura fala. Bom, se é leve, não faça 5, faça 3. Próximo. Moderada. Então, moderada é aquela criança que já tem um certo grau de dessaturação, ela vai precisar de um oxigênio suplementar, só que ela consegue construir frases, ela consegue se alimentar, ela está bem. Local de tratamento, emergência, a UPA, né? Algumas unidades de saúde de família, eu acho que tem oxigênio, tem todos a ferramental para poder atender também. Então, também lá, vai ficar lá algumas horinhas na observação. Primeira medida, oxigênio. Enquanto isso, já providencia salbutamol e brometo de ipratrópio e o corticoide oral. Bom, o que temos de novo, mais recente? No passado recente, nós tínhamos o seguinte, meus queridos, vocês vão se lembrar disso. Na moderada, eu faço primeiro um resgate de 20 em 20 minutos para, ao final de uma hora, decidir pelo uso do corticoide. Vocês lembram disso? Não é mais assim. Hoje é moderada, ou seja, precisou de oxigênio suplementar, eu devo fazer já uma dose de corticoide. Vai reduzir internação, vai reduzir mortalidade, vai reduzir UTI. Então, hoje, não se espera uma hora para tomar a decisão sobre o corticoide. Eu já faço o corticoide, eu já faço salbutamol e faço brometo de ipratrópio no momento 0. E vocês estão vendo também que o brometo de ipratrópio não tem indicação em casos leves. Ele tem indicação em moderado, grave e crítico. Outra mudança também do GINA, muito interessante, é que o GINA não recomendava o brometo de ipratrópio em casos leves e moderados, mas sim graves e críticos. Isso também mudou, porque começaram a ter alguns estudos que hoje já é meta-análise, e se tornando meta-análise vai para guideline, mostrando que o uso precoce, em dose alta, frequente, do brometo de ipratrópio em casos moderados, diminui risco de hospitalização e morte. Então, eu altamente recomendo que vocês usem o brometo de ipratrópio em casos moderados. E mantenha a saturação dessas crianças entre 96 e 98. Não admita abaixo disso, levando sempre em consideração o que eu relativizei sobre a saturometria. E bota ela numa cânula nasal, que é o mais recomendado. Tá? A cânula nasal ainda é a melhor forma de oxigenar essas crianças. O próximo. Já na admissão, então, manter o oxigênio, para manter essa saturação em 96%, 98%, o salbutamol muda a dose. No caso leve, era 1 jato para cada 4 quilos, lembram? Na moderada, já é 1 jato para cada 3 quilos. Aí facilita. Na grave, 1 jato para cada 2 quilos. 1 jato para cada 4, leve. 1 jato para cada 3, moderada. 1 jato para cada 2, grave. Já os britânicos não querem saber disso. Eles já aumentam o número de dose por si, que é 5 a 8 jatos. E tem uma outra forma de ver, que é por quilo da criança. Eu vou apresentar todas as formas em síntese para vocês terem, ver qual que é o mais adequado para cada um de vocês. Vocês vão escolher o seu método, tá? Esses 2 métodos aqui, por enquanto, são bons.
Escolha um desses dois que você vai estar... Não existe bom nível de evidência para declarar qual é o número de jatos. Tá? E aqui a prednisolona você vai fazer também de 1 a 2 miligramas por quilo, na dose de 3 a 5, com os mesmos cuidados de horário e tudo que eu falei da exacerbação leve. O próximo, por gentileza. Bom, os pacientes com essa classificação moderada, esses que estão sendo observados, seja na UPA, seja na emergência, seja na unidade de saúde da família, eles devem receber o bromidipatrópio junto com o salbutamol. Mas junto, não tem junto, porque, por exemplo, lá no hospital infantil, nós não temos o bromidipatrópio em spray, mas nós temos o salbutamol em spray. Então, o que a gente faz? A gente faz o salbutamol e faz uma inalação com brometo de patrópio. Tá bom? Precocemente, momento zero. Você fez o salbutamol, já faz o brometo de patrópio. Se você for fazer não, você vai fazer na moderada de 20 em 20 minutos, salbutamol em spray, brometo de patrópio. Conta 20 minutos a partir do término do salbutamol, né? Então, é bem provável que você faça brometo de patrópio durante 1 hora. Você vai fazer na sequência, tá bom? Dose alta. Não adianta botar 6, 7, 8 gotas. O brometo de patrópio deve ser feito de 1 a 2 ml. 1 a 2 ml. Eu já vi muita prescrição assim, Berotec 5 gotas, Atrovente 10. Quer dizer, dobra a dose como se fosse... Não, tem que ser 20 gotas no mínimo. No mínimo. Depois eu vou dar um macete de como que você pode escolher se eu vou fazer 20 ou 40. Mas uma coisa que você pode fazer para gravar é assim, 1 gota por quilo a partir de 20. É um macete rápido que alguns residentes gostaram. Tem 15 quilos, é 20 gotas. Tem 20 quilos, é 20 gotas. Tem 25 quilos, 25 gotas. Quer dizer, é um macete rápido para quem está lá na UPA e está... Qual é o peso, senhora? 27 quilos, 27 gotas. Mas pode botar 30 também, mas é um macete. 1 gota por quilo, mínimo 20, máximo 40. Por um período curto, tá? A literatura fala que enquanto você está fazendo o salbutamol de hora em hora, você deve manter o brometo de patrópio. Quando você passa para 2 em 2 horas, dizem os britânicos, significa que a criança não precisa mais do brometo de patrópio. Já o guideline espanhol, ele fala o seguinte: você pode usar até 24 horas, as primeiras 24 horas, até 24 horas. O próximo, por favor. Grave, momento zero, oxigênio, prednisolona oral, salbutamol e brometo de patrópio. Próximo. Vamos para as doses agora. Local de tratamento: enfermaria. Leve, casa. Moderado, emergência. UPA, unidade de saúde da família. Grave, enfermaria. Oxigenoterapia. Aqui, preferir alto fluxo. Mas esqueçam isso. Esqueçam isso. Se tiver. Manter a saturação entre 96 e 98. A saturação alvo não muda. Pode usar uma cânula nasal de oxigênio ou uma máscara com reservatório, que é menos usado. Tá? No caso grave, geralmente, um alto fluxo ou uma cânula nasal de oxigênio é suficiente. Próximo. Bom, o salbutamol. 1 jato para cada 2 quilos, máximo 10 jatos. Isso é relativo. Ou de 8 a 10 jatos, no caso de você seguir o guideline britânico, SIGN. Né? Nunca antes de 15 em 15 minutos. Tá? Há na literatura a possibilidade de você fazer de 15 em 15 minutos. O corrente é de fazer de 20 em 20, porque isso é muito bem estudado. Isso já é muito bem estudado de algumas décadas. Mas antes de 15 minutos, você fazer aquele resgate, ou seja, fazer 4 aplicações em 1 hora, deve ser evitado o maximamente possível, mas não está descartado. Se você usar o salbutamol e nebulização, que é uma alternativa, os britânicos preferem na asma grave fazerem nebulização do que o aerossol. Não porque a nebulização é melhor que o aerossol,
é que você não tem a otimização da apneia necessária, por vezes, dependendo da idade da criança, com o uso do spray. Então, os britânicos falam assim, olha, em caso de grave e crítico, não faça spray, faça nebulização. E aí está a dose. 2,5 a 5 miligramas por nebulização. Vai diluir em 3 a 4 ml de soro fisiológico e o fluxo deve ser de 6 a 8 litros. Nem mais, nem menos. Vai fazer nebulização, 6 a 8 litros, isso daí. Bom, como cada ml da solução para nebulização tem 5 miligramas, ficou fácil resolver. Eu não vou fazer o Aerolim gotas menos de 10 gotas e nem mais do que 20 gotas. Tá bom? Então, o brometo de ipratrópio é de 20 a 40 gotas e o salbutamol é de 10 a 20 gotas. Joia? Próximo. Eu não vou falar da crítica, eu acho que vem a crítica depois. Vai. Porque aí vai estar na UTI. Tem uma coisa que sim, vai ter serventia para vocês agora, que é o sulfato de magnésio. Para quem trabalha em UPA, tem essa ferramenta na mão. Ao final de uma hora, você reavalia. Não melhorou? Ou piorou? Pode passar para a próxima etapa. Qual é a próxima etapa? Vai. Sulfato de magnésio. A gente tem o sulfato de magnésio a 50%. Eu não sei quanto que vocês têm na prefeitura. O mais usual no mundo é sulfato de magnésio a 50%. Oi? É isso? Não, isso na UPA tem, é só na atenção primária não tem. Está na UPA nesse momento. Não tem. Tá bom. Mas na UPA é 50%, né? Diluído em 20 minutos. Como o sulfato de magnésio é 50%, está aqui o macete para quem está na UPA. 0,1 ml por quilo em 20 minutos. Se houver necessidade, ao final de 20 minutos você tiver uma resposta parcial, você pode fazer de novo, só que aí metade da dose. Você não ultrapasse 75 miligramas por quilo. Então você faz 50, depois eu faço mais 25. Vamos supor que uma criança tenha 20 quilos. 20 quilos em 20 minutos. Então ela vai ter 0,1 ml por quilo, vai ser sulfato de magnésio 50%, 2 ml, água destilada 18 ml, correr 1 ml por minuto. Tá bom? Ficou claro? Próximo. Uma pergunta, os colegas na UPA têm salbutamol injetável? Vocês têm algum colega aqui da UPA, pessoal? Eu não sei informar agora, Cútulo, vou atrás dessa informação. Bom, anotem, porque podem trabalhar em emergência de hospital, sempre tem. UPA eu não tenho certeza. Porque é um recurso muito, muito interessante e seguro, que é fazer um salbutamol injetável. Porque às vezes a criança está tão ruim que ela não tem drive para inalar o que você está oferecendo para ela, seja em spray, seja em nebulização. E aí você dá o beta-2 agonista por via endovenosa. E se você fizer 15 microgramas por quilo, que é o que os britânicos fazem sistematicamente há muitos anos, diluído, e fizer em 10 minutos, é super seguro. E aí você tem tempo para a SAMU chegar, para transferir a criança. É um recurso a mais que pode salvar a vida da criança. Tá bom? Como 1 ml do salbutamol injetável tem 500 microgramas, macete, você vai fazer 0,03 ml por quilo. Eu já deixei tudo calculadinho para vocês para ficar mais fácil, porque na hora do sufoco, às vezes, pegar a calculadora. Não, a calculadora aqui é isso, é 0,3 ml por quilo. Próximo. Tira a crítica, eu não vou falar, porque aí é UTI. Pode tirar. Ok, volta no raio-x ali. O que não se faz nas exacerbações? Não se faz antibióticos, óbvio que não. O desencadeador é viral, não tem por que fazer antibiótico. Tem um aforismo que vocês têm que guardar, que é o seguinte: bactéria típica não causa sibilância. Bactéria típica complica sibilância prolongada. Então, quem causa sibilância é vírus ou bactéria atípica.
Não se faz adrenalina inalatória, não se faz corticoide inalatório de forma sistemática para quem está na emergência ou está com quadro agudo. Tem na literatura, mas esse é outro assunto, que você pode fazer em crianças corticoide inalado com salbutamol, tá bom? Mas é uma situação muito específica, eu não acho que vou ter tempo para explicar isso daí, mas eu faço isso sistematicamente com os pacientes, que é fazer corticoide inalado, preferencialmente do que o corticoide sistêmico em crianças que estão bem, em crianças que não vão internar, tá bom? Que não estão dessaturando. A semelhança do que o adulto já faz, né? Que é formoterol budesonida. Raio-X não tem indicação, a menos que você tenha indicação específica, vai para a UTI, tem que fazer raio-X. Então, o crítico vai para lá. Desconfio que tem... Olha, aqui está abolido o murmúrio vesicular. Pode ser um pneumotórax, pode ser uma telectasia. Aí eu vou fazer raio-X. Exame laboratorial, só quem está na UTI. Vai. As indicações, então, enfisema subcutâneo, classificação como crítico, pacientes de UTI, crianças que têm febre superior a 4 dias ou piora súbita. Eu já falei, pode ir. Não tem indicação, só para vocês não interessa isso nem para mim, eu não trabalho mais em UTI. Isso aí só tem interesse para quem trabalha no UTI, fazer gasometria, nada disso. É claro que se eu estiver fazendo dose muito alta de salbutamol, sobretudo quando eu estou fazendo salbutamol injetável, eu tenho que calcular o potássio, porque um dos efeitos colaterais do salbutamol é reduzir o potássio sérico, né? Próximo. E aqui tem uma síntese. Essa síntese está tudo que eu falei, está aí. Leve, satura de 96 a 98, e aí vai, né? Não vou repetir para não ser redundante, para a gente ter tempo. Vocês estudem esse gráfico aí, fotografem ou depois peguem os slides. Eu já passei os slides para o nosso colega Zonta. Próximo. Bom, dicas. Agora vamos para a dica prática. Diferentes formas, modalidades de se usar o salbutamol. Escolham uma, não se confundam. Eu estou dando 3 possibilidades, que é para vocês escolherem aquilo que vocês acham que é mais prático para vocês. O que o guideline não é um guideline, é um protocolo da USP de asma infantil faz, o que a Grã-Bretanha faz e o que o UpToDate recomenda. Leve, USP, 1 jato para cada 4 quilos. Moderada, 1 jato para cada 3 quilos. Grave, 1 jato para cada 2 quilos. Os meus residentes preferem esse pela praticidade. Grã-Bretanha, leve, 4 jatos. Moderada, 5 a 8 jatos. Grave, 8 a 10 jatos. Certo? Tá claro? UpToDate, 22 microgramas por quilo. Mínimo 4 jatos. Máximo 8 jatos, que dá 30 microgramas por quilo. Tá bom? Você vai escolher. Você vai escolher o que é melhor para você. Tá bom? Aquilo que vier mais rápido para você na tua cabeça quando você estiver atendendo. Posso usar 12 jatos? Pode. Tem estudos internacionais, tem inclusive um estudo muito interessante de um amigo meu da USP, mostrando que 12 jatos é tranquilo. Mas se você precisou chegar a 12 jatos, verifique se a técnica está correta. O mais provável é que você não esteja com a técnica correta. Claramente, essas recomendações iniciais aqui, elas dão conta de 100% dessas crianças. Em termos de se a técnica estiver correta. Tá bom? Então, confiem nesses métodos aqui e para evitar o 12. Mas se tiver que usar, use. É seguro. Próximo. Macete, dicas, brometo hipatrópio. Possibilidade de dose. 20 a 40 gotas. Como eu falei, olha aí. Ou você vai fazer 250 microgramas se a criança tiver menos de 20 quilos e 500 microgramas se tiver mais que 20 quilos. Britânico, mais uma vez, o britânico ele dá por faixa, né? Até dose de amoxicilina ele não fala, faça 90 miligramas por quilo, ele te dá de tal faixa até faixa, faça isso. Até, né? Como a preparação comercial do brometo de hipatrópio
ele tem 0,25 miligramas por ml e 0,25 miligramas tem 250 microgramas, então eu vou fazer de 1 a 2 ml. Tá bom? Então, dose alta. Não economiza em brometo de ipratrópio. Próximo. Para casos moderados, graves e muito graves. Sem indicação. Nenhuma indicação para caso leve. Usar precocemente, dose alta, frequentemente, em sequência dos jatos de salbutamol por um período curto. Qual o período curto? Enquanto tiver o salbutamol de hora em hora, você vai fazer o brometo de ipratrópio. Próximo. Dica da prednisolona. Sempre em casos moderados, graves e muito graves. Via oral em casos moderados e graves. Dose única matutina entre 7 e 9 da manhã. 1 a 2 miligramas por quilo dia. Sugestão, 1 miligrama por quilo dia para casos moderados. Sugestão, 2 miligramas por quilo dia para casos graves e muito graves. Durante quanto tempo? 3 a 5 dias. Sugestão, casos moderados, 3 dias. Casos graves e muito graves, 5. Próximo. Sulfato de magnésio pode ser usado de 25 a 75. Sugestão, faça uma primeira dose de 50 e, se necessário, faça uma segunda dose de 25. Pronto para perguntas. Bom, aqui, então, o que surgiu aqui de perguntas? Como faria a administração de O2 Zonta, enquanto... Oi. Zonta, só um pouquinho. Zonta, me pergunte, são 12 horas. E eu não falei nem de pneumonia, nem de Covid. Você quer um terceiro encontro? Acho que sim, Cútulo, até porque está surgindo bastante questões aqui, o pessoal pedindo um encontro para falar dos steps de asma, do cuidado de rotina. Eu acho que provavelmente a gente podia incluir, né? Porque Fazer veja talvez. bem, porque são 12 horas, e eu não falei de pneumonia, que é um assunto complexo. Eu vou falar de pneumonia típica e atípica, eu vou falar de micoplasma pneumônio, clamidófila pneumônio, e não falei de Covid. Então, talvez a gente pare em Ótimo. bronquiolite e asma e a gente marque um próximo encontro. Pode ser? Ótimo, então vamos O que fazer você isso. acha? Então, pode ser combinado. Tá bom. Eu entro em contato contigo, a gente combina ali depois uma nova data. Então vamos fazer as Então vamos para as perguntas perguntas. e encerramos daí. Bom, como perguntaram, como faria a administração de O2 enquanto prepara o salbutamol e ipatrópio na exacerbação moderada? Cânula nasal mesmo? Daí a pessoa respondeu, eu já vi, já está respondido. Foi ao longo da apresentação, né? Olha, eu vou dar um macete assim, você já começa, precisou de cânula nasal, você faz o seguinte, é menor de 2 anos, faça um fluxo de 3 litros. É maior de 2 anos, faça um fluxo de 4 litros e reavalie, vai baixando. Então você começa lá em cima e vai baixando. Bom, entendeu? Aproveitando, Cútulo, tem ainda aquela orientação, pelo menos no adulto, tinha de a gente usar a máscara cirúrgica por cima da cânula nasal e tinha também uma discussão de não umidificar na época principalmente na época que estava um número de casos de Covid, pela questão talvez da disseminação. Não sei se isso chegou a ser discutido em algum momento. Não, no começo estava um problema porque aí o que aconteceu? Começou a internar. Como os estudos mostram que o brometo de ipratrópio ele é importante para não internar, a gente estava recomendando, chegou moderado, faz brometo de ipratrópio. E com a Covid, a Comissão de Infecção Hospitalar e a chefia da emergência falou, não, de agora em diante não tem mais inalação aqui dentro. Eu falei, então compra o brometo de ipratrópio em spray. Não compraram. Começou a internar muita criança. Eles, percebendo isso, eles revogaram. Eles voltaram atrás e, com o tempo, eles falaram assim, olha, é preferível a gente ter um espaço específico para fazer essas inalações e fazer o brometo de ipratrópio do que internar a criança aqui, deixar a criança 48 horas dentro da enfermaria. Então, atualmente, existe lugar específico na nossa emergência. Veja, Zonta, eu não trabalho em consultório, eu não trabalho em unidade de saúde da família, eu trabalho numa unidade de internação. E eu oriento o que fazer na emergência. Na nossa emergência, hoje, nós temos um espaço específico para fazer isso, para reduzir as internações, porque reduz mesmo, tá? A literatura é clara em dizer, fazer isso faz diferença quanto à gravidade.
Mas tu tem alguma ideia do uso? O salbutamol, a gente usa só spray. Alguma ideia, Perdão? mas essa questão de, no momento, se for usar a nebulização, né? Hoje em dia, com o hipatrópio, a gente coloca. Existe alguma coisa que você já ouviu de colocar a máscara cirúrgica por cima, ou de não umidificar em relação a isso? Jota, eu vou ser bem honesto, eu absolutamente desconheço. Na literatura não tem nada. Ok. Tá? Se você pegar o UpToDate, e eu peguei o UpToDate de junho, agora, junho, acabou agora. E o UpToDate só fala assim, faça o brometo de hipatrópio, preferencialmente sob nebulização. Eles preferem fazer o brometo de hipatrópio no UpToDate sob a forma de nebulização do que sob a forma de spray, contrariamente ao salbutamol. O salbutamol está claro que o salbutamol ele funciona melhor por spray do que por nebulização. Então, nem o UpToDate de junho, agora, passada a pandemia, refere. Então, eu desconheço. Não é que não exista, é que eu desconheço. Perfeito. Outra dúvida, então, que surgiu. No caso da exacerbação moderada, o máximo do salbutamol continua sendo 10 jatos? Eu acho que deve ter... Acabou respondendo, mas eu acho que, de repente, dá uma... 10 jatos, depende de que ótica que você vai usar, né? Uma das métricas do UpToDate é fazer até 8 jatos. Já a USP fala em 10, o SIGN da Grã-Bretanha fala em 10, e já tem estudos, não temos meta-análise ainda, mas já tem estudos dizendo que 12 é seguro. Tá? Eu vou no 10. Eu faço 10 sem nenhum problema. Já precisei fazer 12? Já precisei fazer 12 porque fui chamado na emergência. Estou na enfermaria, cara, vem ajudar a gente aqui. Mas problema de técnica é um problemaço. Tá? Às vezes internam criança para gente na noite, internada. De manhã a gente dá alta. Só com a correção da técnica. O que não é habitual. Então, criança com 6, 7 anos fazendo spray intermediário, a câmara, intermediário, espaçador e máscara. Não dá. Não dá para fazer isso. Ou criança fazendo direto o spray. Não se faz direto o spray. Você tem que, se a criança tiver condições, já é direto spray com espaçador. A deposição pulmonar com espaçador é muito, mas muito melhor do que sem o espaçador. Então, o problema da técnica a gente enfrenta direto no hospital infantil. Interna de noite, de manhã a gente avalia a criança, mudou a técnica, tirou o oxigênio, vai embora para casa, só com mudança de técnica. Eu costumo dizer até para os nossos residentes que tem o step 0, que o Gina não discute. Step 0 é corrija a técnica, porque às vezes esse nível de controle não está bom porque a técnica não está boa. Você não vai aumentar a dose do corticoide, você não vai associar um beta-2 de longa, você vai corrigir a técnica, é o step 0. Perfeito. Outra dúvida. Para a exacerbação de asma moderada, existe diferença entre corticoide EV ou VO? Esse, se possível? Existe sim. O VO é melhor, porque se você fizer EV, você vai fazer hidrocortisona, né? Ou prednisolona. A hidrocortisona ela tem uma meia-vida curta, a metilprednisolona também. Então você vai ter que fazer uma dose dela de 24 horas, você vai fazer picadinho. A metilprednisolona você vai fazer de 6 em 6 horas e a hidrocortisona de 4 em 4. Prednisolona oral, meu caro, é dose única, você já tem a meia-vida dela é 24 horas. Então é melhor você fazer a via oral do que a via endovenosa, tá bom? É melhor. O crítico não. Mas o crítico não é porque a hidrocortisona é melhor do que a prednisolona para o crítico. Não é que é melhor, é que a criança crítica ela está em ventilação não invasiva, ela está vomitando, o nível de consciência dela não está bom, ela está em NVO. Se ela está em NVO, ela não pode receber corticoide oral. Mas se ela tiver sondada, você pode botar na sonda, meu. É muito melhor, tá bom? Legal. O hipatrópio deve ser oferecido de quanto em quanto tempo? Acho que também é uma... Perdão? O hipatrópio deve ser... Brometo de hipatrópio deve ser oferecido de quanto em quanto tempo? Acho que já respondeu, mas acho que... Enquanto usa salbutamol. Enquanto usa salbutamol, de hora em hora. Você vai fazer o salbutamol de 20 em 20 minutos? Tá, eu vou fazer de 20 em 20 minutos. Eu vou resgatar. Você vai fazer o brometo de hipatrópio de 20 em 20 minutos. Melhorou? Eu vou fazer o salbutamol de hora em hora? Tá, eu vou fazer o brometo de hipatrópio de hora em hora.
melhorou muito, eu já vou espaçar, eu vou suspender o brometo de patrópio. Então, um dos princípios do brometo de patrópio é que ele tem que ser usado precocemente, frequentemente, dose alta por um período curto. Outra questão foi levantada ali que realmente a gente até conferiu ali, o Rafael trouxe que na UPA, a princípio, tem terbutalina no adulto, né, para o plantão do adulto, e a gente não tem salbutamol injetável na UPA mesmo. Pode usar a terbutalina na criança, tá? Uhum. Pode usar. Ótimo. Eu só não sei a dose aqui, mas os britânicos, o guideline do britânico tem. Eu não fiz o cálculo para vocês porque a gente não tem no hospital infantil. Olha que curioso. Mas pode ser utilizado em injetável sem problema nenhum, só não sei dose. Perfeito. A Fernanda, ela traz qual corticoide inalatório, em qual dose seria recomendado na exacerbação leve. Até uma discussão que a gente vai abrindo um pouco para o futuro aí dos steps da Gina, que a gente tem discutido na questão da asma do adulto. Eu vou aproveitar a pergunta dela e também já complementar. Tá bom. Que a Gina trouxe, né, essa modificação de não usar o salbutamol isolado, né, e sim uma associação de, eu acho que se eu não me engano era formoterol e budesonida, né? Budesonida. Budesonida e formoterol, né, no caso, eu acho, se não me engano. E a gente discutiu bastante isso, até revisou evidência, revisou esses artigos em relação ao adulto. E, bom, e também levando em conta o cenário aqui que a gente tem, no caso disponível, né, de medicamentos, a gente teria no adulto, isso é a revisão que a gente fez no adulto, né? A gente teria, claro, a gente entende que talvez se tivesse disponível o medicamento, seria usado. Porém, para exacerbação leve, a gente tendo disponível o salbutamol e a beclometasona em dois dispositivos separados, não me parece ser uma boa opção para a maioria das pessoas no adulto, na exacerbação leve. Eu já incluí, visto que a dificuldade de adesão ao uso de duas bombinhas, né, diferentes que ele vai ter que usar. Não sei como que está essa discussão na criança, qual é a tua visão? Até teve um colega nosso, em relação ao adulto, que trouxe alguns conflitos de interesse em relação à própria discussão do artigo, visto que ele tem um financiamento, né, da indústria farmacêutica, especificamente, eu não lembro se é a Brohen, não sei que faz o formoterol ou budesonida, e que até o próprio UpToDate no adulto, agora eu não vi o último desses meses, se teve alguma alteração, ele trazia algumas reflexões sobre que não seria tanto ao mar ou à terra, como o Gina coloca, que não, a partir de agora não se deve usar na exacerbação leve. Eu não sei se tu tem alguma discussão em relação a isso, e daí, claro, a pergunta da Fernanda, a quantidade usada nessa indicação na exacerbação leve do inalatório com o salbutamol. Tá joia. Não, eu acho essa discussão fantástica. A gente podia tirar um dia para fazer uma reunião presencial, fazer uma roda e debater sobre isso, né? Eu já vi de tudo sobre isso, né? De fato, o Gina ele já tem como um track desse uso desde 2016, não é novo, mas era um track. Estava lá como uma possibilidade em pacientes que fazem uso de formoterol budesonida, você poderia, em caso de exacerbação leve, fazer resgate. Não se sabia muito bem quanto, hoje nós sabemos, são 12 jatos por dia, você não pode fazer mais que 12 jatos em 24 horas. E aí definiu-se no Gina que é melhor, sobre o argumento de que quando você está em exacerbação, não é só um fenômeno espástico, mas você tem um fenômeno inflamatório importante, e esse fenômeno inflamatório não é tratado com o salbutamol, que você deveria, de alguma forma, fazer o corticoide inalado. Isso mostrando que o corticoide inalado, associado ao salbutamol, reduz mortalidade, aqueles argumentos todos. É fato, está aparecendo isso daí. Agora, também é fato que o Gina, vergonhosamente, ela é patrocinada por muita gente. Tem muita indústria farmacêutica patrocinando. E esse estudo faz parte do patrocínio do Gina. Tá certo? Tanto para vocês terem uma ideia, hoje a gente sabe em pediatria que a fluticasona é melhor do que a budesonida. Só que essa indústria não tinha fluticasona com formoterol, ela tinha a budesonida com formoterol. Então,
foi estudado o quê? O que a indústria tinha. Então, a gente não é inocente, entendeu? Por que não se usa a fluticasona? Hoje, na infância, nós sabemos, a fluticasona é mais segura, é mais eficaz, com dose mais baixa, é o melhor para a infância, a fluticasona. A budesonida vem em segundo lugar, e a beclometasona, que tem no SUS, é a terceira. A beclometasona, além de menos eficaz, ela é mais absorvível. Como ela é mais absorvível, se você não fizer uma boa higiene bucal, vai interferir no eixo hipotalâmico, né? Então, e a fluticasona tem menos risco disso. Então, tá aí. A minha dúvida é a dúvida de vocês. Eu fui no NIH, National Institute of Health, né, que vocês devem conhecer. O NIH, ele no guideline de dezembro de 2020, veja bem, ele dizia o seguinte: olha, em crianças maiores de 6 anos, dá para fazer formoterol budesonida também. E o GINA, por enquanto, nada. Vamos ver como é que o GINA evoluiu. O GINA evoluiu da seguinte forma: ele oferece um track para menores de 12 anos, maiores de 6 anos, que é fazer o salbutamol fluticasona. Salbutamol fluticasona. Mas é um track, não é o track preferencial do GINA para essa faixa etária, mas ele oferece como uma alternativa, usando o mesmo argumento, que fazer o corticoide inalado em casos leves, eu reduzo o risco de internação. O site de pediatria baseada em evidência da Associação Espanhola de Pediatria já traz isso desde 2015. Já traz isso. Já tem meta-análises em relação a isso, né? Eu tenho um amigo da UFPR, que não é patrocinado pela indústria farmacêutica, que está fazendo um estudo longo, grande, com formoterol budesonida de 6 a 12 anos. Os resultados dele têm sido muito bons, de segurança e eficácia. Então, eu acho que, apesar de não ter sido estudado a fluticasona, mas sim a composição do patrocinador, o que eu já acho isso muito chato, apesar disso, esse colega, sem nenhum conflito de interesse, professor da UFPR, uma pessoa... Quem estudou na UFPR é o Carlos Ried, tá? É o Ried. Já tem algum colega aí que estudou lá. E ele está mostrando que vai publicar isso aí. Ele já está catalogando isso desde 2018. Então ele vai ter, e ele já me deu os resultados parciais, e tá indo bem. Tá bom? Então, é possível fazer na faixa etária de 6 a 12 anos, que é o meu track favorito, fluticasona salbutamol. Existe uma preparação comercial de beclometasona salbutamol. Não sei se vocês já viram. Num jato único, você dá as duas drogas. Tá? Já existe isso, mas é comercial, não tem no SUS. Dá para extrapolar o salbutamol com a beclometasona, que os dois têm no SUS? Dá. Não tem estudos com beclometasona, porque ninguém no mundo usa beclometasona, por questão de segurança e eficácia. Né? Mas a gente pode extrapolar? Sim, dá para extrapolar. Então, um track possível que está no GINA, de 6 a 12 anos, de salbutamol fluticasona, poderia ser extrapolado, sem estudo nenhum, poderia ser extrapolado por associação, por salbutamol beclometasona. Tá? Eu faço isso. Eu prefiro fazer isso do que fazer prednisona oral. A preocupação, a questão e a questão da adesão, porque isso a gente trouxe a questão do adulto, né? Tipo, ele vai ter que ter nesse momento 2 bombinhas, né? Dois dispositivos. Tu tem alguma experiência já de uso de dispositivos separados, como no caso, porque a fluticasona também não tem, né, em conjunto, né? Eles só têm separados, né? Eles têm alguma composição de coformulação. Não tem. O que a gente tem comercialmente no Brasil é beclometasona com
salbutamol. Tem um nome aqui, quer o nome? Eu passo para você. Mas o uso das duas bombinhas... Clenil alguma... Cútulo, o uso das duas separadas, como que tu tem visto essa questão em relação à adesão o que a e gente o uso usa, correto? o que a gente tem usado para facilitar a família é 2 dispositivos de spray usando a mesma bomba. Porque não há inconveniente de você juntar os dois. Usando a mesma bomba, não, mesmo espaçador e máscara. Isso. Então você compra um só. Eu uso muito também no SUS. Eu tinha até alguns alunos que faziam comigo uma oficina. Eu faço com garrafa PET e entrego, dou de presente lá. Geralmente eu tenho 1 ou 2 caixas de garrafa PET, porque tem um estudo clássico, esse vocês conhecem, porque vocês que trouxeram à tona até um estudo clássico sul-africano, usando garrafa PET como inalador e mostrando que a deposição pulmonar é igualzinho os valvulados. Em 2014, tem um trabalho colombiano mostrando a mesmíssima coisa. Mesmíssima coisa. A única coisa é que você tem que fazer aquele preparo com detergente, que é para evitar o efeito eletrostático, né? Mas você usar... Eu uso direto. Na verdade, eu não tenho mais. Eu tinha, porque os meus alunos que faziam essa oficina comigo de garrafa PET, eles já se formaram e acabou se perdendo. Mas eu geralmente tinha 1 ou 2 caixas lá de espaçador e máscara com garrafa PET e pegava. Confio plenamente. Legal, a gente tem essa recomendação, apesar de a gente ter, na maioria das vezes, disponível para conceder à família, tem, né, pelo que a gente estava revisando aqui, continua tendo, mas a gente tem a orientação no pacto do adulto, pelo menos na parte de confecção, como fazer, acho que é legal. Cútulo, acho que aqui das perguntas, a princípio não tem nenhuma no chat. Alguém acabou de fazer uma aqui. Professor, o glicopirônio tem alguma eficácia também na asma? Glicopirônio. Eu não sei nem o que é, desculpa. Eu não sei o que é, querido. Fernanda, se quiser, Fernanda Viana Campos, se quiser abrir o áudio ou fazer a colocação ali para explicar. Desculpa, Fernanda, eu não sei o que é. Sim, bom. A broncodilatador usado na DPOC. Desconheço também. Não. A princípio... O que a gente usa, que é usado na DPOC, mas é um track, é um step, é o tiotropium. O tiotropium a gente usa na infância, como step de manutenção, tá? É o antagonista muscarínico, esse glicopirônio. Eu realmente, desculpa, eu não conheço. Bom, não conheço, mas também não tem no GINA, não tem no SIGN, não tem na UpToDate, então provavelmente não, né? Mas o tiotropium a gente usa, sobretudo quem trabalha com doença respiratória vai ter que usar o tiotropium em algum momento, né? Até comentando, o SIGN, ele continua em 2018, ele não teve ainda essa atualização, né, de inclusão na exacerbação leve. Não teve, é uma pena, cara, Pois é uma pena. E imagino que eles... entrei no site da British Thoracic Society também, e que sempre faz associação com eles, né? E não tem. O que a gente também acabou revisando no adulto, viu que o SIGN não teve nenhuma atualização nesse sentido. Cútulo, eu acho que é isso de perguntas aqui. Se alguém quiser aproveitar fazer um último comentário, pergunta, pode abrir o áudio também, não tem problema. Mas, a princípio, a gente já vai agradecendo o Cútulo, vamos agradecer mais uma vez, que você vai disponibilizar para mais um terceiro encontro aí, para a gente dar conta dos outros temas aí, a conclusão desses outros 2 que a gente ia ter hoje, que seria a pneumonia comunitária e também a criança com Covid, e daí incluir os steps de asma, provavelmente aí para a gente dar conta. E eu acho que é isso. Eu acho que não vai dar conta, acho que não vai dar os 3, viu? De novo. Eu acho que asma, step de asma vai ser um dia específico, porque vai ter esse debate, eu quero debater com vocês. Ótimo. Porque a minha construção ainda em relação a isso, ainda é como vocês, assim, dos steps. Eu tenho posicionamentos dentro do que é escrito, mas veja, eu tenho também essa questão dessa... Que história é essa de testar só aquilo que a indústria... Eu acho isso puta sacanagem, sabe? Sim. Vou testar formoterol budesonida porque a indústria patrocinadora tem esse.
E não vou testar a fluticasona. Sim. Que é Não, quem melhor. sabe então a gente talvez faça até, vou ver contigo a possibilidade de a gente combinar um segundo encontro um terceiro encontro para finalizar esse tema, ciclo de temas, e um outro encontro daí só para asma, daí eu acho que é possível. Legal, ótimo, Eu está acho que sim. disponível aí. Ótimo, muito legal. E a gente tem muito para conversar sobre pneumonia, porque tem bastante coisa para É. discutir sobre a pneumonia comunitária leve, essa que vocês vão tratar, como que eu defino o diagnóstico de uma, de outra. Então a gente vai precisar de um tempo. Tá Perfeito. bom? Então tá, eu vou conversar ali no grupo com o pessoal dos distritos aqui, do pessoal da atenção primária, para a gente definir a possibilidade, e já entre em contato contigo para a gente definir a data desse Tá bom. próximo. Eu só te peço a gentileza de passar para eles hoje os slides apenas Sim, da bronquiolite perfeito. e da asma. Claro. Deixar o da pneumonia depois. Claro, Tá? perfeito. Porque senão vai ficar confuso. É melhor você ver os slides depois que você viu a explicação dele, porque os slides não são autoexplicativos. Perfeito. Tá bom? Perfeito. Obrigado. Então, pessoal, é isso. Muito obrigado, Cútulo. Quem não se inscreveu ali no chat tem a inscrição no caso, a lista de presença. Depois, Cútulo, eu vou te mandar também para tu fazer ali para a gente produzir o certificado desse segundo encontro e a gente combina ali depois no WhatsApp. Muito obrigado aí a todos pela paciência. Um próximo encontro vai exigir um novo convite, tá? Porque eu tenho que prestar conta de convite para o meu departamento. Meu departamento sempre me pede. Cadê o convite? Cadê o certificado? Perfeito. Só para informar ali tchau, Cútulos. Para informar ali no chat, pessoal, a gravação vai ficar disponível no YouTube da Gestão da Clínica. A gente vai novamente disponibilizar ela e o certificado é diretamente no site ali da escola. Na medida em que se inscreveu ali na lista de presenças, automaticamente depois você consegue pegar no site da escola, tá bom? Certo? Então, obrigado a todos aí, um bom resto aí de quinta-feira para todo mundo. Até mais.